Oi gente, eu me chamo Tamires Martins, mas você pode me chamar de Tami. E eu tenho uma página de estudos no Instagram chamada Amo Medicina. Finalmente eu tô aqui pra esse bendito vídeo da parede de tijolinhos, tá? Eu já vou começar uma outra reforma, dessa vez no meu quarto e não no quarto do meu namorado. E eu vou fazer novamente mais uma parede de tijolinhos, uma parede aqui na minha sala e uma parede no meu quarto. Então vão ser mais duas paredes e eu posso regravar também esse vídeo, né? Porque fazendo a parede no quarto de Vitor, que é o meu namorado, a gente aprendeu muita coisa, né? A gente errou em algumas partes, a gente aprendeu, tipo assim, detalhes que a gente achou que fez toda a diferença e a gente vai reproduzir aqui em casa. Mas finalmente eu vou trazer esse vídeo aqui pra vocês, mais assim, algumas coisas. Essa mão cor-de-rosa, então, muita coisa mudou desde a última vez que eu apareci aqui. Pintei as pontas do meu cabelo de rosa e hoje eu retoquei o cabelo. Então, tipo assim, eu tô com a mão manchada. Se eu deixar pra gravar depois, eu não vou gravar, entendeu? Então, tipo assim, vai com a mão manchada mesmo, vai com o cabelo meio úmido mesmo. E se vocês quiserem, eu posso liberar pra vocês também um vídeo de como eu fiz esse cabelo, tá? Descoloração e pintura, sem perder tanto assim a definição do cabelo. Muita gente me perguntou lá no Instagram, mesmo não sendo o foco aqui, né? Assim como também não é o foco falar sobre reforma. Mas se vocês tiverem interesse, eu posto. Mas só dando um contexto pra vocês do que aconteceu no quarto, né? O que é que a gente fez no quarto dele. A intenção principal era pintar o quarto todo de um cinza e fazer uma parede cinza escura, né? Assim, tipo, um tom bem mais fechado, quase que um cimento queimado. Mas aí depois a gente pesquisando na internet e tal, pesquisando referências no Pinterest, no Google mesmo, a gente viu que dava pra fazer a parede de tijolinhos. Aí a gente entrou num dilema, né? Fazer de gesso ou fazer de isopor, porque a gente ficou com medo que a parede de isopor ela ficasse muito fake, né? Ficasse com um aspecto mesmo de isopor, porque o isopor tem aqueles buraquinhos, né? Aqueles furinhos. E aí a gente pesquisou muito. Eu acho que de todos os vídeos que tem no YouTube, a gente assistiu todos, tipo, todos os vídeos. Todos. E aí a gente decidiu mesmo fazer de isopor, porque na teoria seria mais barato, né? E seria mais fácil. A gente queria que não só fosse de isopor, mas ficasse parecendo tijolos de verdade. E assim, já adiantando que o resultado foi incrível, né? Eu acho que você deve ter visto na thumb desse vídeo, mas foi tão incrível que eu vou fazer em mais duas paredes aqui em casa. Então fiquem aí com o tutorial. Então, essa foi a parede que a gente escolheu pra fazer os tijolinhos, tá? É a maior parede do quarto. Também foi um jeito de a gente se livrar dessa faixa vermelha sem ter que raspar a parede e passar massa corrida. Então, minha gente, isso é o que a gente fez até agora. Essa parede, ela era amarela. E a gente deu muitas demãos pra conseguir chegar nesse tom de cinza. Aquela parede ali era... A gente não tem um antes pra mostrar pra vocês. Mas tinha um buraco ali do ar-condicionado. Então, me cortando dentro do meu próprio vídeo, mas eu esqueci que a gente tinha filmado o time-lapse dessa parede. Como o vídeo não é exatamente sobre ela, mas só pra mostrar que deu muito trabalho tirar essa textura. Então, se você tá pensando em fazer algum tipo de textura na sua parede com massa corrida, quer um conselho? Não faça, tá? Coloca um papel de parede, pinta, faz um desenho, mas não coloca massa corrida, porque se você se arrepender e quiser tirar, nega, vai dar trabalho, tá? E depois você vai ter que amassar toda a parede de novo. Então, assim, apenas não faça. Agora, de volta pro vídeo. A textura horrível, a gente teve que tirar e deixar ela, tipo, no reboco. E agora a gente tá começando a amassar ela novamente, né? Colocar a massa corrida. Ainda falta lixar e nivelar aqui o buraco do ar-condicionado, que a gente colocou aqui com tijolo e gesso. E essa é a parede que a gente vai fazer tijolinho. De isopor. Vai dar certo? Não sabemos, mas tentaremos. E chegamos na parte mais odiada, né, minha gente? Quem me acompanhou no story durante essa reforma, e se você quiser conferir, vai lá que tem um destaque, tá? Eu compartilhei vários momentos, assim, sofridos dessa reforma. Viu que a parte mais tensa pra mim foi cortar esses tijolinhos. Por quê? 1. Somos muito chatos. 2.
Minha gente, é muito tijolo. Muito, 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 muito. E a gente queria que ficasse com uma textura de tijolo real oficial, né? Então, olha o que a gente tava fazendo. A gente não tinha um ferro de solda, que era o recomendado em todos os vídeos que a gente assistiu. Então, a gente deu um truque com isqueiro pra poder fazer essas irregularidades, sabe? Na pecinha de isopor. E fazer cada isoporzinho ser único. E ficar parecendo, tipo, uma coisa mais rústica, mais, tipo, cara de pedra mesmo, sabe? Então, a gente usou 6 isqueiros e queimamos o dedo. Vocês podem ver aí que o Vitor tá com um pedaço de fita crepe enrolado no dedo, porque queima mesmo. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer essa parte, tá bom? E das perguntas mais feitas. Tami, quais as dimensões que você usou para fazer o seu tijolinho? Minha gente, eu vou deixar tudo escrito aqui na caixa de informações, tá? No box de informações aqui abaixo, tá? Tanto em relação ao material, quais os materiais que eu usei, quanto de cada material eu usei e qual o valor que a gente gastou para fazer essa parede, tá bom? Mas já adianto para vocês que a gente foi testando os tamanhos dos tijolinhos antes com folha de ofício. Então, eu fiz uns testes na parede e depois eu vi qual me agradava mais, tá? Eu fiz em média uns 12 de cada tamanho, eu fiz 2 tamanhos diferentes. E qual me agradava mais eu escolhi. Já estava super tarde do dia 21, tá? A gente passou praticamente o dia inteiro cortando os tijolinhos. E a gente não tinha cortado o suficiente para a parede inteira, mas a gente decidiu começar a colar, porque a gente tava querendo ver a parede tomar forma, sabe? Parece que tava dando um desestímulo. Usamos fita dupla face para fixar o nosso tijolo na parede, tá? Não vai ser fraco, porque depois a gente vai passar a massa corrida por cima, então vai ficar bem fixo. Mas se você tiver com o dinheirinho sobrando, investe numa fita dupla face que seja um pouquinho mais cara, sabe? De uma qualidade melhor, para você não ter o problema que a gente teve de algumas peças ficarem descolando ao longo do processo. Uma outra dica de ouro é: escolha uma única pessoa para ficar responsável de colocar todos os tijolinhos. Por quê? Nós não usamos nenhum tipo de régua para medir a diferença entre um tijolo e outro, então foi no olho mesmo. E essa perspectiva no olhômetro não adianta, vai ser diferente de pessoa para pessoa. Às vezes eu achava que uma coisa estava reta, ele achava que estava troncha. Às vezes eu achava que estava torto e para ele estava o mais reto possível. Então deixa uma pessoa só ser o parâmetro, tá? Para você colocar seus tijolinhos na sua parede. Ou então você pode fazer uma régua, né? Uma medida padrão para usar entre cada tijolinho. Mas a gente desapegou disso, ia dar muito trabalho e a nossa parede era gigante. Então a gente foi fazendo desse jeito no olho mesmo. Também ajudou a apoiar o celular num lugar assim mais reto, para poder ver na imagem da câmera se o horizonte dos tijolinhos, se é que eu posso chamar desse jeito, tava retinho. E aí fomos tirando e colocando, ajustando. Como é a fita dupla face, é bem fácil de trabalhar e é suave. Isso foi o que a gente fez com o tanto de tijolo que a gente cortou. Mas foi o suficiente pra gente ver que o nosso sonho da parede de tijolinhos tava tomando forma. E voltar no outro dia, dinamizando um pouco mais a produção. Um tava cortando, o outro tava queimando os tijolos. E aí a gente foi, sério, minha gente, parece que não vai acabar nunca. Sua casa fica cheia de tequinho de isopor. Você fica cheia de isopor. Parece que não vai acabar, mas uma hora acaba, confia em mim. Minha gente, a gente nem acredita que finalmente esse buraco tá sendo tapado. E, velho, realmente tá muito nivelado. De lado assim não dá pra ver nenhuma. E aí, amor, depoimento. Rapaz, deu trabalho ver esse buraco. É só isso mesmo. Agora falta lixar e pintar. Vai ser tipo um cinza meio escuro. Velho, a gente tem que tirar esse negócio aqui, amor. Essa borboleta. Eu vou tirar do guarda-roupa também. E aí os tijolinhos estão aqui em andamento. Cenas dos próximos capítulos. Pronto, a partir desse momento eu já tinha meio que cansado de cortar tijolo e tava ali só dando um apoio moral. Comendo biscoito com refrigerante, né? E dando pitaco, né? Porque é isso que a gente sabe fazer. E
Eu quis gravar todo o processo de time-lapse de colocando os tijolinhos na parede, porque eu não encontrei em lugar nenhum aqui no YouTube, sabe? A galera ensinava como ia fazer e já aparecia com o negócio pronto. E isso foi uma grande dificuldade pra gente decidir se ia fazer ou não a parede de tijolinhos, porque na teoria parece algo simples, sabe? Alguém chega e te fala, você corta, a medida é essa, e depois você coloca na sua parede. Mas você vê que na prática não é tão simples assim. A gente tava mais de 2 dias colocando os tijolos, né? E o fato de ter escolhido uma pessoa só pra colocar deixou o processo ainda mais lento. Então, assim, se você tava me ouvindo reclamar de cortar os tijolinhos de isopor, chegamos na saga emassar essa parede. Minha gente, é muito complicado. Assim, é mais fácil do que parece, tá? E mais difícil do que eu imaginei que fosse. Eu tentei passar com o dedo no início pra poder ficar, né, ainda esse degrauzinho entre os tijolos, porque se você passar com aquela espátula de massa corrida, ele vai nivelar todos os tijolos e não vai ficar nesse desnível, os desníveis que a gente tinha feito com o isqueiro. E deu trabalho fazer essa merda com o isqueiro, então elas iam aparecer na parede sim, tá? Uma outra dica que eu tinha visto nesses vídeos e que não é uma dica que eu recomendo é diluir a massa corrida, tá? Não dilui, porque vai ficar muito fina, o aspecto de isopor ainda vai ficar aparecendo aquelas bolinhas e não vai ficar legal. Tirei o time-lapse, tá? Deixei na velocidade normal pra vocês verem como eu tava fazendo. Então, você pode usar essa mesma técnica, mas sem diluir, porque se você reparar, como o meu tá diluído aí, ele ainda dá pra ver o fundinho da minha parede. E aí vai dar um trabalho extra pra passar uma segunda mão. Então, você vai pegar um pouquinho da massa corrida com o dedo, com as mãos, e passar ao redor do seu tijolo, tá? Você pode ir fazendo em grupos, assim. Eu tava fazendo de 2 fileiras em 2 fileiras, aí 6 tijolinhos. E depois você vem com o dedo passando entre os buraquinhos para poder manter esse degrau entre os tijolos. E em seguida você vem com o pincel, que carrega um pouquinho mais de produto, e passa em cima dos tijolos. Mais pra frente, né, no outro dia, a gente teve que voltar no armazém para comprar mais massa corrida porque acabou. Então eu peguei um pincel menorzinho para eu deixar de usar minhas mãos e para tornar o processo um pouquinho mais rápido. Então eu passei a passar a massa corrida, passei a passar é ótimo, né? Eu comecei a passar a massa corrida entre os tijolos com um pincel pequenininho. Se eu não me engano, o número do pincel é número 1, tá? Mas eu vou ter certeza e vai estar escrito aqui no box de informações. Mas eu achei muito satisfatório assistir, tá? Não foi tão legal colocar massa corrida nessa parede toda assim, de pouquinho em pouquinho, como tá sendo, não. Vocês podem reparar aí a minha cara de levemente arrependida. Olha o tantinho só que eu tinha feito, minha gente. A parede tem 12 metros quadrados. Foi uma morte lenta? Foi. Mas eu consegui emassar. Eu emassei sozinha a parede inteira. Pra vocês dizer que foi muito barato, porque não foi, né? A reforma do quarto, ela foi grande, a gente desfez uma parede inteira e rebocou do zero, né? E a gente fechou a entrada de um ar-condicionado, então assim, foi caro o quarto inteiro, mas se tivesse sido só a pintura e os tijolinhos, teria sido muito mais barato. A gente usou 12 folhas de isopor, tá? De 10 milímetros, que no caso é a grossura, assim, é mais ou menos assim. Isqueiros, a gente usou 5 isqueiros, minha gente, a ponta dos dedos ficaram doendo, num grau, assim, tipo, as pontas do dedo tudo queimada, sabe? Mas se você tiver ferro de solda em casa, você pode usar pra poder fazer essa textura. A gente não tinha ferro de solda e só o ferro de solda custaria, tipo, R$40, alguma coisa assim. Então a gente fez os cálculos e viu que não valeria tanto a pena, porque a gente queria fazer só pra isso, né? Apesar de que a gente vai usar aqui em casa, a gente não tinha certeza se ia usar depois. A gente ia comprar um ferro de solda que ia aumentar o custo do quarto em R$40, que é bastante coisa.
E aí a gente viu que dava certo fazer com isqueiro, era dolorido, deu muito mais trabalho, mas ficou muito bonito, né? Ficou assim uma coisa meio rústica, uma coisa bem assim, tipo... Ficou incrível. A gente usou fita dupla face, usamos 6 rolos de fita dupla face. Acho que cada fita tinha 10 metros. Bastante, mas é pra poder ficar bem fixo, porque não vai nenhum outro tipo de cola, tá? É só a fita dupla face que cola o seu isopor na parede. E por cima, a gente colocou massa corrida. Então, assim, o custo de fazer a parede, ele vai variar muito do lugar onde você vai comprar o material e vai variar muito também com o tamanho da sua parede, né? A parede do quarto dele era bem grande, então, assim, digamos que eu acho que aqui no meu quarto eu vou gastar 1/3 do que a gente gastou lá. Porque, assim, é muito grande a parede. Tinha 12 metros quadrados. Então, a gente realmente não anotou. A gente esqueceu, assim, as coisas se perderam. Notinha fiscal. E a gente foi comprando muitas coisas, assim, ao longo, né? Que a gente foi percebendo que a gente ia precisar. Mas como eu vou fazer aqui em casa, mais uma vez, em 2 paredes, eu posso guardar todas as notas. E no vídeo que eu for mostrar pra vocês, eu posso falar direitinho os valores, tá? Eu não me importo de falar os valores. Então, comenta aqui embaixo se você quer. Se você quer que eu mostre o vídeo da reforma do meu quarto. E se você quer que eu traga pra cá os valores, tá bom? Eu acho que aqui em casa eu vou gastar tipo 1/3, porque a parede daqui é bem menor. Deu muito trabalho, tipo, muito trabalho mesmo. Mas essa parte é essencial. Não recomendo que você coloque só o isopor e deixe, porque ele vai ficar com cara de isopor e vai se tornar uma coisa frágil, né? Que é uma coisa que você não pode tocar, porque o isopor, ele se quebra facilmente. Eles são várias bolinhas de plástico grudadas, então tem que ter a massa corrida. E por cima da massa corrida a gente passa uma camada de tinta, mas assim, essa parte não foi eu que fiz, a minha sogra fez junto com o Vitor. E passaram uma camada de tinta muito mais pra selar, né? Porque a massa corrida, ela é um pouco solúvel em água, então a massa corrida para poder selar o isopor e a tinta para poder selar a massa corrida. Se você quiser fazer isso no seu quarto, deixa aqui embaixo. Meu Deus, tô louca pra fazer isso no meu quarto, tô louca pra tentar. Tenta, vai ser fácil, tá? Se o seu quarto, se a parede que você quiser fazer for menor, vai dar muito menos trabalho e vai ser bem rápido. No quarto todo, a gente demorou tipo 2 semanas pra reformar, porque a gente fez muitas coisas, né? Apesar do quarto ser bem grande, como eu falei, a gente fez uma parede quase que do zero. A gente fechou um espaço que era de ar-condicionado. Então as coisas foram muito mais demoradas por causa dessa parede que não foi de tijolinhos e que deu muito mais trabalho. Esse foi o vídeo, tá? O resultado ficou incrível, superou muito as nossas expectativas. Assim, a gente queria que ficasse bom. Mas, assim, aqui, sabe? Tipo assim, nossa, eu quero que fique muito bom. Mas ficou, tipo, surreal, assim. A gente nem cogitava que ia ficar tão legal. Todo mundo que chega lá na casa de Vitor, a gente quer mostrar a parede de tijolinhos. Porque, assim, dá muito orgulho, sabe, gente? Quando é a gente que faz uma coisa, tipo... eu que fiz, sabe? E, assim, ficou incrível. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, tá? Não esquece de comentar o que você achou. Comenta se você vai fazer ou não. Se você curtiu a ideia ou sabe de alguém que tá a fim de reformar o quarto, manda esse vídeo pra essa pessoa, tá? Vai ser baratinho, vai ser rápido, vai ficar incrível, vai ficar super aesthetic. Essa palavra tá na moda, né? Então, tipo, super... não é mais Tumblr, né? É aesthetic. E não esquece que o seu apoio me motiva muito a continuar produzindo conteúdos como esse. Então, curte, comenta, manda para um amigo. E é isso, até o próximo vídeo. Um cheiro e tchau!